E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão em casa, se cuidando direitinho, lavando bem as mãos? Então tudo bem. Esse vídeo tem a intenção de dar uma relaxada, de dar uma aliviada, vamos esquecer um pouquinho esse negócio do coronavírus, tá? Contanto que a gente se cuide em casa. Hoje a gente vai falar sobre comics. Eu sei que muita gente que me segue por conta dos trabalhos em comics que eu faço, mas hoje a gente não vai falar de tatuagem, a gente vai falar sobre os quadrinhos. Exatamente, a gente vai falar sobre Guerra Civil, vamos falar sobre a Guerra Civil das HQs e a Guerra Civil do filme. Vamos fazer uma comparação entre elas duas, se elas têm semelhanças, se elas são diferentes, e é isso aí. Nada mais justo começar então pela HQ. Ela que foi escrita por Mark Millar, teve a arte feita por Steve McNiven, foi lançada em 2006 e teve fim em 2007. Ela no conjunto ela tem 7 partes, mas vale lembrar que tem consequências tiradas de Homem-Aranha, Homem de Ferro, assim como nos filmes sempre tem ganchos com outros personagens e com outras histórias de HQ. Passando então para o filme que foi lançado em 2016, teve direção feita por Joey e Anthony Russo, Capitão América Guerra Civil. O filme foi considerado um grande marco na história por conseguir fazer um acordo com a Sony para trazer o Homem-Aranha de volta para os estúdios da Marvel. O filme arrecadou 1,153 bilhões de dólares. Os Vingadores estavam participando de uma missão na Nigéria e eles estavam atrás do Ossos Cruzados que estava tentando roubar uma arma biológica. Eles derrotam o Ossos Cruzados, só que o Ossos Cruzados aciona uma bomba que estava acoplada no corpo dele. Na tentativa de conter essa explosão, a Feiticeira Scarlet contém com seus poderes e tenta levitá-lo para tirar da multidão. Só que em determinado momento ocorre essa explosão num prédio onde tinha muitos civis, inclusive embaixadores do Wakanda. Depois disso acontece que o Thunderbolt Ross, o secretário do Estado, vocês devem conhecer ele como General Ross lá do Incrível Hulk, ele volta com esse pedido da ONU para que os heróis se registrassem nessa lei chamada de Tratado de Sokovia. O Tratado de Sokovia nada mais é que onde os heróis devam se registrar para responder somente ao governo. Ali já começa uma intriguinha entre os próprios heróis, no caso, alguns concordam, outros não. Só que isso aumenta quando há um atentado numa reunião da ONU sobre essa lei. Eles olham nas filmagens e acreditam que quem fez esse atentado foi realmente o Buck, o Soldado Invernal, amigo do Steve Rogers. Na HQ já é um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo chega a ser semelhante. Acontece que um grupo de super-heróis chamado Os Novos Guerreiros, eles estavam participando de um reality show, e nesse reality show eles acham uma casa onde estavam vários vilões. Para dar audiência, no caso, eles acham que iria ser legal invadir essa casa com vários vilões, alguns bem perigosos no caso, e decidem fazer o mesmo. Tá? Nisso eles entram em batalha e tudo mais, e acontece que tinha um vilão chamado Nitro que acaba se explodindo, e nessa explosão ele destrói boa parte do quarteirão ou boa parte da cidade ali, causando mais ou menos, segundo a HQ, 800 a 900 vítimas, inclusive crianças que estavam numa escola ali perto, e inclusive os próprios super-heróis que estavam ali junto. E claro, isso traz algumas consequências até mesmo para os heróis que não participaram disso. Então o governo ele pretende fazer essa lei que se chama Registro de Super-Humanos, onde eles teriam que responder ao governo sem ter identidade secreta, por exemplo. No lado do Tony Stark, a gente vê que ele tem, desde o primeiro Vingadores, do segundo Vingadores ali, ele tem essa necessidade de querer salvar a humanidade como um todo. Isso se reflete bastante em Vingadores Era de Ultron, quando ele cria Ultron, no caso, e no fim Ultron faz toda aquela merda lá, no caso, para salvar a humanidade. Ele sente esse peso na consciência, no caso, sabendo que ele criou o Ultron e que o Ultron de fato quase conseguiu, se não fosse por muito pouco eles terem salvado, ele teria realmente extinguido a humanidade. Mas ele sente esse peso na consciência e ele acha que se regulamentar, se juntar ao governo, então vai ser tudo a favor, no caso, vai ser melhor, porque ele vê essa cobrança de civis e de pessoas, de políticos no caso, em cima dos heróis. Já o Capitão América, Steve Rogers, ele prefere não responder ao governo, então ele não assina esse Tratado de Sokovia.
O que acontece é o seguinte, em um determinado ponto do filme, ele quase chega a assinar esse Tratado de Sokovia, mas ele tem alguma espécie de treta. Eu estou sentindo uma treta! Com o Tony Stark no momento, com o governo, então ele decide não assinar e fica do lado do Buck. O Buck que fala para ele que estava sendo controlado mentalmente e também informa que havia outros soldados invernais, no caso, para serem controlados a fim de serem usados como armas. Já na HQ é bem semelhante, Tony Stark ele sente essa pressão, esse peso na consciência pelos heróis ali, ele sente que realmente foi uma negligência dos super-heróis que culminou nessa explosão que acabou matando de 800 a 900 pessoas. E no funeral dessas pessoas ele é agredido por uma das mães de uma das crianças que foram mortas. E isso fica muito forte na consciência dele, que faz realmente ele querer se aliar com o governo. Já o Capitão América ele prefere não. Depois disso acontece que os super-heróis se reuniram em um edifício, no caso, para conversar sobre essa lei de registro de super-humanos. Alguns ali começam até mesmo a discutir sobre concordar, sobre não concordar. O Capitão América ele não estava participando dessa reunião e a SHIELD, no caso, que agora é controlada pela Hill, parou ele e começou meio que querer obrigar a ele a entrar. Ele falou que não cabia essa decisão a ele, somente a ele, que ele deveria realmente ver com os outros heróis e quem tivesse a favor de entrar, que entraria, né? Mas o que acontece é que eles armam meio que uma emboscada para ele, meio que tentando forçar ele a entrar. Ele entra em um conflito ali com os agentes da SHIELD e acaba fugindo, se tornando foragido. No filme, então, após o Buck ter falado para o Capitão América sobre esses outros soldados invernais e que ele estava sendo controlado e que, na verdade, o Barão Zemo que fez parecer como se fosse ele, no caso, na verdade, o Barão Zemo ele se disfarçou de Buck para fazer esse atentado na ONU, só para dar essa treta realmente e acreditar que realmente era o Buck que estava fazendo. O que acontece é que, sabendo desses outros soldados invernais, o Capitão América e sua equipe, que é formada pela Feiticeira Scarlet, Gavião Arqueiro, Falcão, Soldado Invernal e Homem-Formiga, eles resolvem ir até esse local, no caso que estavam os outros soldados invernais, para tentar intervir e já acabar com isso antes que seja tarde. E aí vem o clímax do negócio. Quando eles vão para o aeroporto para tentar ir de encontro a esses soldados invernais, eles se encontram com a equipe do Homem de Ferro, que é composta por Máquina de Guerra, Viúva Negra, Visão, Pantera Negra e Homem-Aranha. E essa com certeza eu acho que é a parte mais legal do filme, onde eles começam a lutar e ver eles lutando ali realmente é muito legal, porque daí um bate no outro e o outro bate no outro lado. Enfim, o Capitão América consegue fugir junto com o Bucky. Os outros são presos, né? Os da equipe do Capitão América são presos. O Homem de Ferro, para saber mais sobre esse acontecido, ele decide conversar com o Falcão lá na prisão já. E ele acaba entendendo um pouquinho o lado do Capitão América. Eles vão até esse local, o Capitão América se encontra com o Homem de Ferro lá e acontece que isso tudo não passava de uma parte do plano do próprio Barão Zemo. O Barão Zemo então ele mostra um vídeo para botar mais lenha na fogueira, onde mostra que o Bucky foi quem matou os pais do Tony Stark. E isso então gera mais briga, gera mais conflito entre os dois ali. Capitão América e Bucky contra Homem de Ferro é uma luta bem legal. No final o Capitão América acaba ganhando a luta, eles têm uma breve conversa ali e o Homem de Ferro acaba falando pra ele não ficar com o escudo, que ele não era digno do escudo, porque quem fez aquele escudo foi o pai do Homem de Ferro. E é isso aí. Enquanto isso, nas HQs, depois que o Capitão América se tornou foragido, começa uma perseguição em massa contra heróis e vilões. Nesse meio tempo, o Homem-Aranha é convencido pelo Tony Stark a revelar sua identidade para o mundo. E vale lembrar que o Homem-Aranha sempre defendeu em proteger a identidade secreta, justamente porque ele acha que, não revelando sua identidade secreta, ele bota em segurança as pessoas que convivem com ele. Ou seja, revelar sua identidade secreta
teria como consequência talvez vilões saberem da vida pessoal dele e fazer alguma coisa de ruim com seus familiares e entes queridos. Então, depois disso, a gente tem a primeira batalha das equipes separadas. Tony Stark arma uma emboscada para o Capitão América e no meio disso tudo surge nada menos que Thor. Thor para o lado do Homem de Ferro. Durante a batalha e tudo mais, ele vai lutando ali. O que acontece é que no momento desumano dele, ele acaba matando o super-herói Golias. O que acontece é que esse Thor não é o Thor que a gente conhece, ele é um clone do Thor, feito secretamente por Tony Stark e Reed Richards. E isso, claro, começou a botar em questionamento alguns dos membros que estavam no lado do Homem de Ferro, como por exemplo, Mulher Invisível e Tocha Humana, no caso, que decidiram sair, e também o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, vendo todas as tretas ali do Homem de Ferro, realmente o Homem de Ferro tinha mudado o jeito dele, já estava se tornando uma coisa pessoal, não era nem mais uma causa que ele estava seguindo. Ele decide falar com o Homem de Ferro e começa um quebra-pau, realmente. O Homem de Ferro meio que, em um certo momento, a SHIELD, no caso, que estava acompanhando, escutando tudo, mandou os novos Thunderbolts atrás do Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele consegue fugir, só que esses novos Thunderbolts, eles são nada mais e nada menos que vilões, super vilões no caso, e mandou os vilões pra cima do Homem-Aranha. A sorte que ele foi encontrado e salvo pelo Justiceiro. O Justiceiro então pega o Homem-Aranha que estava quase morrendo e leva ele pra sede dos Vingadores Secretos, que é assim que são chamados agora a equipe do Capitão América. O Homem-Aranha agora se alia ao Capitão América e depois disso nós temos a batalha final, onde todos os heróis e vilões se encontram para se enfrentar pela última vez. No meio disso tudo, depois de se enfrentarem por um bom tempo o Homem de Ferro e o Capitão América, o Capitão América nota que a cidade em volta dele já estava destruída, tinha virado realmente um caos. Então eles não estavam mais lutando por uma causa, eles não estavam, o que eles tinham prometido proteger, eles mesmos estavam destruindo. E o Capitão América, depois de notar tudo isso, ele se ajoelha no chão e se entrega e ordena para que os da equipe dele também se entreguem ou fujam, mas que não lutassem mais. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado realmente. É o primeiro vídeo nessa ideia que eu trago de compartilhar alguma coisa que eu li ou que eu assisti. Então fica a dica para quem quiser. Guerra Civil, aqui eu contei o resumo do resumo, então tem muita coisa para ler ainda. Capitão América Guerra Civil, quem não assistiu, recomendo assistir, mas acredito que todo mundo já tenha assistido. E eu já tenho ideia para 2 próximos vídeos, e o próximo vídeo com certeza eu acho que eu vou falar desse aqui, ó. A Piada Mortal. É uma HQ muito massa e também muito polêmica, acho que vai dar um bom vídeo da gente conversar sobre ele. E é isso aí, espero vocês na próxima então, abraço, se cuidem!